Bom dia a todos. Hoje, dia 21 de agosto de 2020, live do Conselho Estadual da Bahia, com o tema Restituição de Direitos das Pessoas Idosas no Brasil. Trata-se de mais um evento apoiando a tramitação em regime de urgência e aprovação do PDL 454/2019 junto à Câmara dos Deputados. É uma iniciativa conjunta da Rede de Conselhos de Pessoas Idosas da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com o apoio do Conselho Estadual da Pessoa Idosa da Bahia. Contextualizando, o PDL 454, de autoria do deputado Chico D'Angelo, objetiva a sustação do Decreto 9893 de 2019, decreto esse que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, o CNDI, e também o reestruturou, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e ao restante da população. O projeto de decreto legislativo, o PDL 454 de 2019, já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, na CIDOSO, com um relatório muito favorável à sua aprovação. Agora deve ser pautado e levado à votação e aprovação na Câmara dos Deputados. E, para tanto, preparamos essa live para um maior esclarecimento. Teremos a presença da deputada Lídice da Mata, deputada federal, presidente também da CIDOSO, Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, de Lúcia Mascarenha, presidente do Conselho Estadual do Idoso da Bahia, e de Lúcia Secote, representando a Rede de Conselhos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Passo a palavra, então, para a Lúcia Secote. Bom dia a todos, obrigada, Carol. Não esquecendo que a Carol é presidente do Conselho Municipal de Bauru, está nos auxiliando aqui na parte técnica, e todas essas lives, esse programa de lives estaduais tem sido realizado pela Rede de Conselhos, né, do Vale do Paraíba e Litoral Norte aqui do estado de São Paulo. E é uma honra ter a Lídice conosco, né, que tem nos acompanhado desde a posse, né, da minha posse, né, como presidente no CNDI, hoje presidente, né, destituída, juntamente com o colegiado, a quem eu agradeço imensamente ter nos acolhido na CIDOSO e hoje nos acolhendo aí na Bahia, né, na sua casa, juntamente com a Lúcia Mascarenhas, e também muito feliz, né, pelo PL, né, 4249, que você protocolou, dando ao CNDI, né, o funcionamento, toda a organização do CNDI, que foi vetado em 94, lá com a criação do Conselho pela PNI, né, pela Política Nacional do Idoso. Hoje você traz esse PL, traz para a gente a possibilidade de segurança, né, do controle social, da participação social nesse espaço democrático, né, que é o Conselho, que é um Conselho de Direitos. E também dou as boas-vindas à Lúcia Mascarenhas, né, primeira presidente mulher, né, do Conselho Estadual da Bahia. Isso é importante para nós, ter a sua participação aqui, e principalmente é importante porque o colegiado deliberou, né, todo esse apoio à restituição de direitos da pessoa idosa, o PDL 454, né, Lúcia, mas também agora o PL 4249 da Lídice, que vai trazer para a gente mais essa oportunidade de defesa. Então, sejam bem-vindas. Eu vou iniciar passando a palavra para a Lúcia Mascarenhas, tá, Lídice? Para ela falar um pouco do contexto estadual, e aí depois você entra com o contexto macro da sua atuação como CIDOSO, como deputada federal, na defesa dos direitos da pessoa idosa em todo o Brasil. Sejam bem-vindas. Lúcia Mascarenhas, com você. Bom dia a todos e todas. É um prazer dividir essa live com você, Lúcia, com a deputada Lídice, conterrânea aqui, né? E foi uma pena a gente não conseguir a presença do deputado Afonso, né? Ficou muito em cima. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o Conselho Estadual, né, dos Direitos da Pessoa Idosa aqui na Bahia, que ele foi constituído pela Lei 6675, de 8 de setembro de 94. É um órgão de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, integrante da estrutura da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, SJDHDS,
que tem por finalidade formular, coordenar, supervisionar e avaliar política e medidas que se destinam à promoção e defesa dos direitos ao atendimento das pessoas idosas, objetivando a efetivação dos direitos. O Conselho é paritário, 15 representantes do poder público e 15 da sociedade civil. Portanto, eleito para cada 2 anos, através de edital, o qual as OSCs se inscrevem para concorrer à cadeira no Conselho. Foi a partir daí, de 1988, com a Constituição Cidadã, que o tema envelhecimento passou a fazer parte das pautas de debate das políticas públicas. Normalmente as pessoas não se detêm a isso, né? Que, imagine, é desde 88 isso, né? Que a luta é grande e ainda é longa. O debate das políticas públicas conquistou legislação própria pela garantia de direitos e proteção do Estado com a Política Nacional do Idoso, lei essa 8842 de 94. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, também, a 13466, de 2017, e, por fim, o nosso maior ganho, o Estatuto do Idoso, de 10.741, de 2013. Também lembrando o Pacto pela Vida, o SUS, que é a Portaria 399, de 2006, e alçou a saúde da população idosa, né? Como área prioritária 3 esferas: governo federal, estadual e municipal. E aí a gente pergunta, como com todo essas leis e a representação do Conselho, como esse Conselho pode simplesmente ser destituído, né? E foi de maneira arbitrária, tirando a atuação da sociedade civil, sociedade essa que foi eleita, legitimada, né? Tirou a paridade do Conselho, automaticamente, o Conselho que funcionava com 28 representantes, 14 da sociedade civil e 14 do poder público, hoje, para que as pessoas tenham informação, são 3 representantes, né? E aí, como é que a gente pode lidar com isso sem questionar? E aí, vocês todos que estão aqui participando, muitas ILPIs, todas essas pessoas que ainda não têm o conhecimento que esse conselho foi tirado em julho de 2019, como disse, arbitrariamente, que precisamos realmente lutar para que ele retorne, para que não aconteça isso que está acontecendo, né? Como a deputada Alice falou, foi vetado as instituições particulares de receber recursos, porque eles deliberam e agem como eles entendem que podem agir. Então, é importante que tenhamos um posicionamento direto mesmo, caia para a briga. A luta ela precisa ser da sociedade civil, a sociedade civil precisa despertar para seus direitos, né? Porque estamos sentindo isso na pele. E aí a importância do fortalecimento dos conselhos municipais. Eu entendo que a Bahia está muito atrasada nesse processo, né? Como muitos estados do Brasil, mas tenho que falar pela Bahia, que nós, de 417 municípios, nós temos 61 conselhos municipais. E sem uma política pública, né? O conselho fica muito vinculado às gestões públicas e como eles terminam participando de vários outros conselhos, eles terminam não tendo a real clareza da luta que eles precisam travar em relação de conquistas, assim como o fundo
cada conselho precisa entender que ele precisa do fundo municipal. Eu tive até uma pergunta de um presidente de Porto Seguro, ele aflito com o fundo, com recursos para o fundo, como é que ele conseguiria o fundo, né? E aí a gente também está nessa batalha, porque nós não temos o fundo estadual, é uma luta também que a gente vem travando para que tenhamos o fundo estadual, que ele vai possibilitar ao Conselho poder abrir editais e ajudar essas instituições, até porque hoje nós temos os recursos que vêm de multas, dos táxis, dos acordos, de empresas que querem doar, do imposto de renda. Então, são possibilidades que crescem a cada dia. E falando um pouquinho da nossa situação atual, eu assumi o Conselho em março de 2020, como eu disse, são 2 anos, 2020 a 2021, e com isso, logo depois que eu fui eleita, vem a pandemia, né? E aí a gente se encontra com a realidade atípica, né? E que estamos aprendendo a lidar com ela. Mas o Conselho entendeu que não podíamos parar. Estamos tendo reunião mensais. Com isso, nós reformulamos o regimento e colocamos mais 5 comissões essas que estão operando, trabalhando para que mude a realidade do nosso Estado. E o trabalho continua, mesmo com toda a dificuldade. A gente tinha recebido uma emenda pequena da deputada Maria del Carmo, mas que precisou ir para a pandemia, né? E aí os recursos são pargos e as dificuldades ainda são muito grandes. A gente precisa tomar conhecimento dessa realidade no estado da Bahia, né? O governador teve a sensibilidade, como sempre, na área da saúde, e foi criada a Comissão Intersetorial à Pandemia, que está funcionando no CREASE, de domingo a domingo, monitorando as ILPIs. E, com isso, nós dispomos de um funcionário que também ajuda 2 vezes por semana, e esse call center monitora as ILPIs, né? Que, caso de dar positivo à Covid, o isolamento, a retirada até do idoso, dependendo da situação, e isso vem sendo acompanhado. A gente teve casos como Ipiaú, como Itabuna, que, graças a Deus, quase todo o abrigo teve surto, mas se curaram. É coisa de Deus mesmo, né? A proteção, mas o trabalho que está sendo feito tem sido diferencial, sim. A sensibilidade do governo do Estado foi muito rápida. 3 de abril já saiu a portaria e, com isso, a rapidez que foi tratada, e muitas pessoas não sabem dessa comissão, tem sido importantíssima para a saúde dos nossos idosos. Então, a gente teve essa parceria com o Banco Itaú, que, apesar de ele ter os critérios, e realmente ele não podia atender, segundo eles, o Brasil inteiro, até porque essa responsabilidade é dividida, e na Bahia ele assumiu 53 ILPIs, nos municípios que têm mais de 200 mil habitantes. E daí essas entidades têm sido testadas, recebeu EPIs, máquina de lavar, televisão, tablet, radinho de pilha para os idosos. Quer dizer, tem feito a diferença.
Essa foi uma das ajudas muito importantes, não podemos deixar de falar disso, porque o Itaú foi um senhor parceiro nesse processo, tem sido, e fez a diferença. Por sinal, a semana passada, o secretário me ligou, Antônio Costa, porque eu dei uma futucada no WhatsApp, perguntando a ele se ele estava esperando mais óbitos para que o recurso chegasse e eles realmente tivessem uma atitude que se espera do governo, né? E aí ele me ligou imediatamente quando eu botei esse recado no WhatsApp, fazendo essa justificativa, Lúcia, que você comentou, jogando a responsabilidade para os deputados, que seria eles que teriam que definir. Aí veio falar do que é inconstitucional não liberar para as instituições que não são filantrópicas, e veio com essa justificativa e que estava aguardando. Aí me falou que mudou os documentos e toda essa conversa que a gente já sabe, que infelizmente aconteceu, está acontecendo, e que não vai ser nada positivo, né, para a vida dessas ILP, dessas pessoas, desses idosos. Então, o trabalho tem sido grande, tentar conscientizar os gestores públicos municipais a criar os conselhos em suas cidades. Há uma resistência, o medo da despesa, e por falta de informação, e a sociedade civil que não exige isso, que precisa lutar. As LPIs terminam ficando nas suas caixinhas e não desperta do poder que elas têm, simplesmente termina achando que eles precisam mais deles do que eles das instituições. E, na verdade, tem um levantamento da FETAG que eles comprovaram aos gestores públicos que a maioria da renda per capita dos municípios vem dos idosos, vem dos aposentados. Isso eu até estou pedindo à FETAG esse levantamento, que comprovou isso, né? E não se faz o que se precisa fazer pela pessoa idosa. Quer dizer, pensa que o trabalho que se faz no CRAS, de convivência com os idosos, levando eles 2 vezes por semana para se distrair, é o suficiente. E eles terminam acreditando nisso, como que ali é um ganho pela vida que tem ou pelas dificuldades já existentes da nossa política, da vida que foi construída, e eles se alimentam disso, acreditando que está sendo ótimo o que dão a eles, né? E é essa percepção que a gente quer levar para os municípios, né? Esse despertar mesmo, que aquilo não é o suficiente, que precisamos de mais. Então, é isso que eu entendo. O trabalho está sendo muito voltado a isso, por experiências de viagens que eu fiz nos municípios, eu fiz roda de conversa e queria ouvir muitos os idosos. Eu fiz roda de conversa só para ouvir idosos. E aí percebi que realmente tem essa leitura do que seja fazer a política para o idoso nesses encontros, e achar que isso já está fazendo um grande trabalho e benefício a essas pessoas. Pois é basicamente isso que eu entendo, né? Precisamos fortalecer os conselhos, as pessoas precisam entender essa importância do conselho em seus municípios, a independência deles, né? O governo o Conselho Estadual tem mostrado a cara, tem feito o seu papel, tem mostrado para que veio e que a gente pretende realmente fazer a diferença nesse processo que se encontra aí todo esse turbulinho de situações enigmáticas ainda, e usando do autoritarismo para se beneficiar, né? Então, a PDL do deputado Chico D'Angelo
de 2019 foi um alívio, né, de quem tem compromisso, e como relatora, a deputada Lídice da Mata, que completou todo esse processo, e agora com a PL, a gente só vem fortalecendo e encontrando o caminho para poder restituir o que é de direito, que é a volta do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, na representação de Lúcia e de todos os que compõem esse conselho, sociedade civil, até porque eles são eleitos pelo colegiado, e é uma questão de direito, né? Então, é isso. E essa questão que você traz, Lúcia Mascarenhas, é muito importante quando você fala do controle social, e é por isso que esse programa de lives a gente tem, né, levado aos conselhos estaduais para a sua deliberação, para a gente trazer justamente esse entendimento que esse colegiado é deliberativo, quer dizer, toma decisão, e aí é em conjunto, sociedade civil e governo. E eu também trago aqui, só para antes de passar a palavra para a Lídice, só para a gente, a Lúcia Mascarenhas trouxe para nós a questão da pandemia. Então, só para a gente ver a importância da gente ter uma proteção social solidificada, consolidada, fazendo um comparativo entre o número de mortes por 100 mil habitantes no Brasil e no Uruguai, na nossa região, né? No Brasil, nós tivemos 50 mil mortes por 100 mil habitantes, aproximadamente 50 mil mortes por 100 mil habitantes. No Uruguai, por 100 mil habitantes, eles tiveram aproximadamente 1.000 mortes. Então, isso aí, eu sei que a Lídice, né, o ano passado, esteve no Uruguai conhecendo, né, o trabalho realizado, né, lá por aquele país. Então, isso é importante para mostrar que a gente precisa pensar numa política de acolhimento à pessoa idosa. A ILPI é uma delas, né, trazendo nesse contexto de pandemia. Mas também tem um outro dado importante que a gente não pode esquecer, que isso é o papel do Conselho, né, de um Conselho de Direitos da Pessoa Idosa em qualquer esfera, é que, dentre o total de mortes registradas, de óbitos registrados no Brasil, 72% são entre a população idosa. Então, esses são dados escandalosos, né, que a gente tem aí, infelizmente, a registrar sobre o Brasil. E o que tem a ver isso com o controle social? Né? Por que nós estamos falando disso com o controle social? Porque é esse controle social, é essa participação social que vai mostrar, né, como a Lúcia trouxe, né, com as rodas de conversa, como ela realizou na Bahia, vai mostrar, né, que norte a política pública precisa tomar. Porque o que a gente escuta muito, Lídice, você também deve ter escutado aí na sua andança, no seu trabalho como parlamentar, que a população não quer programa, a população quer a efetivação de políticas públicas. E assim passo para você, fazendo essa provocação, para você falar conosco um pouco dessa atuação, e mais uma vez, já tem perguntas chegando, depois a gente começa com as perguntas, e mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, e por toda a abertura que você sempre nos deu, e apoio lá na Cidoso como presidente e relatora, né, do PDL 454. Muito obrigada. Bom dia às Lúcias, Lúcia Mascarenhas, presidente do nosso Conselho Estadual, e a nossa Lúcia Secote, presidente legítima do Conselho Nacional do Direito da Pessoa Idosa, que foi golpeada, retirada do seu exercício de mandato, justamente por um decreto presidencial que veio a acabar com diversos conselhos nacionais de políticas públicas, que foram a marca da Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma Constituição cidadã. A Constituição de 88, ela instituiu a ideia da participação popular, não apenas durante o processo constitucional,
mas pós o processo constitucional, abrindo nas suas páginas, nos seus artigos, a possibilidade de criação de conselhos os mais diversos para o acompanhamento da política pública. E assim, a partir daí, foram se moldando diversas políticas públicas. Nós tivemos o Conselho Nacional de Direito da Mulher, que acabou por outras razões, foi substituído por um próprio ministério, mas o Conselho da Pessoa Idosa, ele tem, inclusive, características especiais, porque ele era responsável pela formulação, né, e Lúcia me corrige aí, e acompanhamento da execução do Plano Nacional do Idoso, né, da Política Nacional do Idoso. E, portanto, com uma ação muito ativa do Conselho, um Conselho que tinha 28 participantes da sociedade civil, participantes do governo, a parte que integrava o governo, ela era diversificada, de diversos ministérios, podendo, portanto, ter uma visão global das necessidades, das pautas relacionadas com a pessoa idosa. Nós assumimos a CIDOSO, que é a Comissão do Idoso, em 2019, desenvolvemos uma pauta em torno de 6 grupos de agenda, né, de uma agenda baseada em 6 ações principais. Uma delas era a Conferência Nacional, que não existiu, que foi suspensa, né, nós já começamos com esse prejuízo. O prejuízo do fim do Conselho, porque esse Conselho que está aí não existe, né, é um Conselho de apenas 6 pessoas, com participação do governo só, porque a sociedade civil foi excluída de fato, né? Porque as pessoas que integravam o outro conselho elas vinham de uma existência reconhecida na sociedade de sua ação, né? E nós passamos, essa foi uma pauta do conselho, nós recebemos o projeto do nosso companheiro Chico D'Angelo, o projeto 454, 2019, que é um PDL, é um projeto de decreto legislativo para sustar o projeto de decreto, o decreto do Executivo, e recompor o Conselho. Nós fizemos uma ação como relatora de intermediação desse debate. Nós primeiro quisemos derrotar o decreto legislativo simplesmente, depois buscamos, com a força do governo iniciando, né, nós buscamos uma negociação com o representante do governo na nossa comissão, para que nós conseguíssemos ampliar a situação que estava e chegar a uma média. Então, nós propunhamos 28, e chegamos a uma composição em torno de 18, para ver se conseguia negociar. Na hora que nós avançamos na negociação, claro que o governo recuou, porque o governo queria apenas ganhar tempo. Aí nós voltamos, aprovamos o nosso relatório em relação ao projeto de Chico D'Angelo e ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça. E já fizemos uma vez, vamos reiterar, pedido de urgência para o presidente da Casa, só que a Câmara é muito centralizadora, né? Ela como o Senado, eles são muito presidencialistas e a pauta é uma atribuição do presidente. Nós temos um conselho de líderes e, através do conselho de líderes, a gente tenta atuar buscando que os líderes apoiem aquela determinada pauta. Temos encontrado dificuldade de fazer com que os líderes permitam essa pauta, porque o governo atua e agora com o apoio do Centrão, geralmente dificulta as pautas, digamos, mais populares. Não é por outra razão também que agora nós temos mais de um pedido de urgência para que se suspenda a cobrança dos empréstimos consignados que atinge praticamente aposentados no Brasil, né? E ainda assim aposentados e servidores públicos, e ninguém consegue fazer andar esse projeto. Nós temos 34 projetos sobre esse tema na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado o projeto do senador baiano Otto Alencar,
nós entramos com pedido de urgência, outras pessoas, outros parlamentares entraram com pedido de urgência, mas nada acontece. Nós, inclusive, abrimos mão de apresentar um pedido de urgência para o nosso próprio projeto do deputado Camilo Capiberibe, mais outros companheiros. Eu sou coautora do projeto com Camilo e outros companheiros do PSB que assinaram, mas nós não conseguimos andar. E não conseguimos andar por quê? Porque há uma base muito preocupada na Câmara com os lucros dos que eles chamam bancos médios no Brasil, né, que viveriam dessas contribuições. Ora, não há risco no caso de uma situação de empréstimo consignado, porque o desconto é feito na folha de salários do servidor ou do aposentado. E nós não conseguimos ainda, justamente pela força dessas corporações financeiras, em detrimento do interesse daquele que precisa, que é o aposentado e é o servidor público brasileiro. E dizendo isso para dizer que nós também tratamos desse assunto de empréstimo consignado na nossa comissão no dia a dia, não é mesmo, Lúcia? Porque nós compreendemos que isso era um abuso, né? Um assédio econômico por que passa o aposentado brasileiro, o idoso brasileiro, né? Que ele se aposenta num dia, no mesmo dia já começa a receber o assédio das financeiras, praticamente exigindo que façam um empréstimo consignado. Foi um dos temas que nós tratamos. Nós tratamos também do tema da violência física e emocional contra o idoso no Brasil. Nós tratamos do tema das instituições de longa permanência, que hoje, aqui, antes de começar, nós, de maneira informal, conversamos um pouco. Nós tratamos do tema relacionados com a política, o próprio Conselho Nacional. Então, nós tratamos do tema da educação e o idoso, inclusive, Lúcia Mascarenhas, levamos para lá uma representante da UNEB, que apresentou a experiência da UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia, na universidade, né? Na Universidade para o Idoso, né? Nós apresentamos experiências de participação do idoso em pesquisas de ciência, tecnologia e inovação, mostrando que cai por terra essa discussão de que o idoso não vai se adaptar a novas tecnologias. Então, nós fizemos um programa na comissão muito amplo, que abordou diversas ações de políticas públicas indispensáveis, necessárias para o idoso. Tratamos da saúde do idoso em diversas audiências públicas e, finalmente, no final do ano, nós já estávamos chegando, iniciamos o ano apresentando o relatório do ano passado, lançamos no ano anterior uma cartilha sobre o Estatuto do Idoso, que vinha da gestão anterior, e quando estávamos já caminhando para fazermos um processo de novas eleições da comissão, foi quando aconteceu a pandemia, infelizmente, que paralisou, suspendeu todas as comissões de trabalho da Câmara. Ela não acontece nem virtualmente, porque esse trabalho foi substituído apenas pelo trabalho do plenário da Câmara, mas nós temos um zap da comissão, temos o site da comissão e tratamos de manter uma relação com o Conselho de Fato, que é presidido por Lúcia, que se mantém incansável acompanhando a pauta do idoso na Câmara dos Deputados, e diversos deputados e deputadas, especialmente, que se dedicam a essa temática e que fizeram e lutaram por inserções durante os projetos de acolhimento de pessoas vulneráveis agora, durante a pandemia, e diversos projetos foram apresentados, emendas, tentando garantir e beneficiar o idoso e a idosa no Brasil. No entanto, nem sempre com sucesso. Nós agora apresentamos esse PL, que é o 4249,
que se complementa com essa ação de restituição, de recomposição do Conselho e de sua paridade, feita por Chico D'Angelo, mas que, no nosso caso, eu, através de um projeto de lei, tento redefinir a composição e ter a iniciativa de colocar na lei o que é o Conselho. O Conselho do Idoso, com sua composição, como a gente fazia antigamente no Conselho da Mulher. Digo eu, que fui vereadora de Salvador, quando a Amabília propôs o Conselho da Mulher, depois como prefeita, a composição do Conselho já vinha na lei, né, na legislação, e uma outra entidade vinha como representação de determinado setor, e elas próprias se reuniam para escolher, e fazíamos até rodízio. Mas é da tradição isso, que os conselhos sejam definidos numa legislação que já consolide ali a participação. E nesse novo projeto de lei nosso, 4249, de 2020, nós também ampliamos o conselho, que tinha 20 representantes. O governo está tão incomodado porque o nosso tinha 28 representantes e passamos até 30, imitando a Bahia, pegando a Bahia como uma experiência positiva, né? 15 de representação da sociedade civil e 15 de representação do governo, buscando, inclusive, ampliar a representação do governo, claro, em áreas que antes não estavam representadas no Conselho, para garantirmos políticas públicas vinculadas à saúde, à educação, ao esporte, à cultura, à justiça, todos dentro do Conselho, porque o idoso é um cidadão como outro qualquer, e uma população que cresce, inclusive, e que as perspectivas que tínhamos, desde então, nós somos em torno de entre 13% e 14% da população acima de 60 anos. Esse conceito de idoso, ela muda de país para país. É mais comum na Europa que ele tenha uma referência em 65 anos. No Brasil, até por termos uma população idosa menor, nós buscamos uma referência que é a partir dos 60 anos, eu acho isso muito positivo. E nós crescemos também a nossa importância na economia. Você tem hoje, com as aposentadorias rurais, com a aposentadoria no Brasil, você tem e você tratou disso, Lúcia, quando falou de que nas cidades, pequenas cidades baianas, brasileiras, o impacto na economia principalmente da aposentadoria rural, que ela movimenta a economia naquele local. O dia que sai a aposentadoria rural é o dia que aquece o comércio local, né? A economia local. Então, por todas essas razões, nós precisamos de políticas públicas perenes para o idoso brasileiro. Lúcia acompanhou, nós fizemos congressos internacionais, participamos de congressos internacionais e fizemos um internacional aqui no Brasil, na nossa comissão, para discutir todas essas políticas, como acontece na Europa, como acontece na América Latina, e essas são as políticas que precisam ser consolidadas. E aí, Lúcia Mascarenhas, eu estou falando, já fiz um caruru geral, né? E aqui na Bahia, uma muqueca. Na Bahia, tudo se fala muqueca, viu, Lúcia? Uma muquequinha é quando tem pouca gente numa reunião, né? Então, nós usamos a muqueca para muita coisa. Eu fiz aqui uma muqueca maior, de peixe e também de mariscos, pegando todos os temas aí para ir mais sistematizando, porque nossa live tem tempo definido, já está perto de acabar, para poder dar conta de todo o trabalho que nós fizemos relacionado com essa questão do idoso, e que eu acredito que tem agora aí eleição municipal. Nós temos que ter uma pauta para o idoso na eleição municipal. As cidades amigas do idoso, eu participei em novembro passado, na Espanha, de exatamente um seminário sobre cidades amigas do idoso, que traz um enriquecimento muito grande na necessidade de pensarmos as cidades para o idoso. E está em tudo, todas as políticas do país têm que estar voltadas para o idoso também, que é uma população que cresce. A população de jovens no Brasil decresce, a população de idoso cresce. Portanto, o que antes a gente dizia que o país
o Brasil era um país de jovens, hoje o país está se tornando um país de idosos, apesar da pandemia. Por quê? Porque diminuiu o índice de natalidade no país. Então, nós teremos como expectativa o crescimento da população de idosos em nosso país. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Lídice, a muqueca, aceita a muqueca, que eu adoro. Apesar de não ser baiana, adoro uma pimenta e uma muqueca. Então, eu fico feliz aí pelo prato que você serviu. E só fazendo um esclarecimento, que quem está nos acompanhando fala assim, não, mas a Lídice, só está a Lídice, né? Não, mas a rede de conselhos, né, e juntamente com o Conselho Estadual da Bahia, nós enviamos convite a todas as lideranças na Câmara, né, para que as lideranças passassem aos seus deputados federais da Bahia, então foram todos convidados. Com alguns, a gente conseguiu, né, passar o WhatsApp, porque essa discussão é suprapartidária. Então, isso que é importante que a gente fale. E esse é o perfil de um Conselho de Direitos, ele é suprapartidário. E aí, passando, que nós já temos diversas perguntas, a primeira para a Lúcia Mascarenhas, minha xará, né, e companheira de caminhada, né, como presidente do Conselho Estadual da Bahia. Qual é o perfil da população idosa da Bahia? Ela é envelhecida ou está envelhecendo? E esse controle social, você que hoje é presidente do Conselho Estadual, pela representação governamental, tem alguma diferença nessa execução? Como se dá esse acompanhamento dentro do estado da Bahia? E para a Lídice, eu vou só adiantando que já tem aqui alguns questionamentos. O presidente do Conselho Municipal de Bananal, né, que também integra a rede, porque a rede de conselhos do Vale do Paraíba e Litoral Norte integra 39 municípios, né, e desses 39 municípios, 35 já estão presentes, atuando na rede. E o Persson, presidente dessa região, do Conselho Municipal de Bananal, ele fala assim, gostaria que a deputada Lídice comentasse, não é próprio da natureza de entidades corporativas o controle social, mas papel constitucional dos conselhos de direitos. Portanto, numa nova composição do CNDI, é preciso corrigir esse erro morfológico e dar assento privilegiado aos conselhos de pessoas idosas. Lilian Patrícia Zanca, né, de Taubaté, está presente. Conselho Municipal de Taubaté, Conselho Estadual de Minas Gerais, Conselheira de Minas Gerais, Bananal, né, como eu já citei, ele saúda e parabeniza os participantes da live, e Piauí, Bahia, presente, do Lar dos Idosos, Maria Ponciano, que bom que você está conosco, Ponciano, presidente do Conselho Estadual do Rio de Janeiro, está presente. Temos também uma outra questão. Conselhos e fundos, além da criação de conselhos e fundos, é preciso implementar políticas setoriais de governos municipais aprovadas em lei, para que no cumprimento da lei as ações possam chegar às pessoas idosas. Então, depois eu dou sequência, né, nas perguntas, nos comentários. E antes de passar, tem um comentário da Alba Maria Bigalil, né, amiga também, né, ex-CNDI, atuou conosco em algumas gestões. Parabéns aos organizadores pela iniciativa do evento. Parabéns à deputada Lídice da Mata, presidente da Cidoso. Presidente da Cidoso, pela defesa dos direitos das pessoas idosas no Brasil e dar voz às pessoas idosas, lutando pelo resgate do CNDI, pela democracia participativa e pelas políticas sociais de atenção às pessoas idosas no Brasil. Reconhece a importância do controle democrático no CNDI, propondo o PL 4249, que define a composição do CNDI, alterando a Lei 8842. Gratidão e resistência. Temos também o Conselho Municipal de Monte Sião, Minas Gerais, Mato Grosso,
e aí depois a gente dá continuidade. Então, Lúcia, para você, dentro desse cardápio que a Lídice trouxe, né, que a gente tem o dever, né, de conselheira, de garantir os direitos fundamentais da pessoa idosa. Qual é o perfil, né, só para a gente conhecer um pouco mais da Bahia, qual é o perfil e como se dá essa execução do controle social aí no seu estado? E depois para a Lídice. Bom, esse levantamento em números nós ainda não temos, né? A gente tem pesquisas mais direcionadas, mas muito em Salvador, mas na Bahia a gente ainda não tem. Mas a gente percebe que tanto está envelhecendo, como nós temos uma população idosa já e que está envelhecendo, até porque até o ano 2025 um terço da população será idosa. E a previsão de 2050 é o Brasil ser o sexto país de idosos. Então, isso vai abranger a todos o país como um todo. Então, a gente percebe também que as pessoas não... hoje, as pessoas só querem ter um filho quando tem. Então, cada vez mais essa população será idosa, será uma população que estará trabalhando, né? Que estará em ativa, e essa população que precisa ser cuidada para que tenham... na verdade, o que a gente precisa trabalhar é o adulto, a criança, o adulto e o idoso, porque é um processo, né? É um segmento, para que a gente não tenha tantos idosos acamados nas ILPIs, porque não vai dar conta. Então, o Brasil precisa se preocupar, a Bahia, falando da Bahia, o estado da Bahia, os seus idosos, para que preparem eles para assumir uma responsabilidade no processo de mais de 60 anos ou mais, porque tem condição, a gente vê pessoas aí com 80 em ativa, produzindo intelectualmente e funcionalmente. Então, assim, eu vou lhe dever esse levantamento em números, porque nós não temos esse número da população idosa na Bahia, certo? E a outra pergunta... como que vocês fazem a execução do controle social? Você sendo representação governamental e muitas vezes tem a dificuldade de entendimento, né, desse trabalho, né, de servidora e realmente o trabalho de controle social que se dá dentro dos conselhos. Como que você, né, dribla aí esse cardápio? Eu entendo que eu estou numa função dupla, né? Eu sou coordenadora de articulação de política para a pessoa idosa, termina casou bem com o presidente do conselho. A gente sabe que as responsabilidades diferem um pouco, mas assim, o que eu penso é que a causa do idoso é importante. E que a gente precisa realmente pontuar isso e trabalhar. Isso não quer que... Eu não penso que isso vai expor o governo, nem colocar em situações difíceis, porque o sentimento é que realmente a gente possa mudar essa política. E eu acho que um gestor comprometido, um gestor sério, consciente das necessidades da sociedade civil, ele entende isso no processo como na normalidade nesse processo. Então, assim, eu me sinto confortável, não me sinto não me sinto com nenhuma dificuldade não de tratar isso. Porque meu sentimento é que a gente precisa, para mudar a política, a gente precisa bulir nas feridas, né? A gente vai precisar futucar as feridas para curar essa situação.
Então, assim, eu recebi agora que o número de idosos na Bahia cresceu quase 10% em um ano de 2017 e 2018. Pense, a população idosa chegou a 2,1 milhões em 2018, o que corresponde a 14,4% da população do Estado. Eram 11,9% em 2012. Os dados contam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuas, o PNAD. Né? Então, imagine, em comparação, cresceu 4%. E é isso. Minha resposta é essa aí. Não, mas perfeito, Lúcia. Na verdade, até você foi até além, porque a gente tinha perdido, eu estava perguntando mais de uma forma mais geral, mas foi importante você trazer esses dados para a gente ver o quanto aí reforça o início da sua fala e o da Lídice, dizendo o quanto é importante o controle social, porque a população idosa da Bahia já está com percentual aproximado, né, com o envelhecimento do Brasil, que também está nessa casa de 15%. Então, isso é importante que a gente tenha esse conhecimento. E aí volta aquele outro questionamento que você trouxe, que é a importância de fortalecer os conselhos estaduais e municipais. Então, a gente que agradece aí a sua resposta e a sua interação. E é importante também que você traz... Por que eu fiz a pergunta para você sobre essa dificuldade da execução, você sendo uma servidora pública, porque o que isso mostra, né? Que é uma das coisas que aconteceu com o CNDI, que a Lídice tem acompanhado e acompanhou bem. No decreto 9893, ficou decidido, ficou estabelecido que o presidente exclusivo do CNDI será o secretário ou a secretária, né? Quem assumir a secretaria for o titular da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, aí é mais um corte, mais um golpe na participação social, porque com esse perfil, jamais a sociedade civil assumirá a presidência do CNDI. E um outro detalhe é que dentro disso também ficou estabelecido que não há suplente, é só um representante da Secretaria Nacional, o seu titular, que falará pela secretaria. Então, também mexe com outra questão importante, que é você ter um suplente, né? Porque a gente não é eterno. Então, por isso que esse questionamento, e a gente fica feliz de ver que a Bahia tem esse entendimento de ter realmente a representação dentro do Conselho, uma representação governamental qualificada, e aí a importância dessa alternância na presidência para que se possa ter sempre estabelecido esse diálogo entre sociedade civil e governo. Foi deixar em saia justa, não. Mas passando para a Lídice, né, aquela até provocação... só fazendo o conselho é paritário, né? Então, automaticamente, a gestão é 2 anos do poder público e 2 anos da sociedade civil, a não ser que qualquer um dos dois abra mão por alguma situação, né, que interesse que o outro fique mais tempo. Mas é paritário, então não uma atitude dessa é só arbitrária, né? Totalmente sem nenhum critério de responsabilidade. Essa atitude só mostra o quanto vem para afixar o controle social e a participação social. Mas, Lídice, diante dessa provocação sobre o seu PL, né, que foi dada aí pelo presidente do Conselho Municipal de Bananal, nesse comentário, que ele gostaria que você comentasse, e o que como você falou, né, que você trouxe aí uma muqueca para nós, né? Então, dentro desse cardápio, que são os direitos fundamentais, você ressaltou uma coisa que é indispensável para a efetivação de políticas públicas, a pessoa idosa ser considerado, né, pelos legisladores, pelos parlamentares, por quem executa a política, que ele é um cidadão, que ele é um sujeito de direitos. Então, dentro disso, né, que eu sei da sua luta, e aqui tem alguns comentários, né, importantes, dizendo, Lídice, você sempre atuando na defesa da população idosa. Eliana Trindade, Associação Nacional de Gerontologia,
Seção Bahia também está presente na live, que é a Marta Pontes, Marta Lopes Pontes. E é importante porque a NG foi uma das entidades, né, que quando eu fui candidata, foi que apoiou a minha candidatura. Então, fico muito feliz de saber que a NG Bahia está conosco, juntamente, na época, juntamente com a OAB, foram as duas representações que encamparam o meu nome para eu me candidatar. Então, muito feliz de saber que a NG está conosco. Lídice, com você. Olha, Pesson, eu quero agradecer a contribuição que você está dando aqui na discussão, que você diz que o papel constitucional dos conselhos de direitos deve ser levado em conta nessa Constituição, imagino que dos conselhos regionais. Nós estamos totalmente abertos a esse debate. O projeto visa justamente iniciar um processo de discussão a respeito do conselho e quero, inclusive, pedir a todos sugestão, a todos vocês sugestões a respeito do projeto, de sua composição, que vocês possam dar livremente, e nós vamos ter um momento em que vamos debater isso, mas eu acho que o sentido seu está correto. E o Conselho ele tem esse papel fiscalizador, né? Os conselhos, geralmente, os conselhos governamentais têm também essa função de fiscalizar a política pública. E é importante que ela possa ser regionalizada, ser municipalizada. Eu queria aproveitar esse conceito de acrescentar um camarão seco sempre na muqueca, de dizer o seguinte: Lúcia Mascarenhas ela abordou um problema que eu acho que é um problema sensibilíssimo, que é o problema dos fundos. Os fundos, nenhum governo gosta de fundo específico, porque ele quer um caixa único, para, a partir daí, ir definindo. O presidencialismo brasileiro é extremamente centralizador. Então, é o dinheiro dele único para ele decidir da forma que ele quiser. Os fundos municipais, estaduais, são uma enorme dificuldade para ser criado, porque o fundo garante a autonomia da política. A política pública do idoso, com recursos específicos, vai definir o que fazer. Claro que vai definir em consonância com o secretário de Estado, que vai, por sua vez, ouvir o governo. Mas a política brasileira é muito de cima para baixo. A existência dos conselhos ele vem na contramão disso. Ele vem na busca da participação popular, na definição da política, na correção da política, na articulação da política com os entes municipais, as esferas governamentais, as diversas secretarias. Então, eu digo sempre que é na contramão mesmo, vai nesse sentido, enquanto as ordens vêm nesse sentido, e isso se esbarra aqui. E os fundos são os garantidores de que aquela política seria executada ou será executada, né? Então, agora, por exemplo, nós vimos o Fundo da Cultura, estava com o dinheiro completamente parado. Nós chegamos e impusemos, portanto, num acordo, mas com a iniciativa da Câmara, que todo o recurso do fundo fosse usado agora para garantir uma renda para os artistas, aqueles que fazem cultura nacional, porque uma outra parte fosse para os espaços, para a manutenção dos aluguéis, da manutenção dos espaços. Então, tudo isso é uma área de definição que, em geral, os executivos municipais, estaduais, gostariam que passasse por ele próprio. Então, sem crítica específica a ninguém, porque compreendo que isso está na formação do poder executivo brasileiro, que é extremamente concentrador. Quando você vai para o legislativo, é a mesma coisa. Os presidentes de assembleia concentram o seu poder, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado definem a pauta praticamente por uma decisão própria. Então, é isso. Isto nós precisamos mudar. Como eu me reconheço como uma parlamentarista, que vai no sentido oposto do que é a política tradicional no Brasil, mesmo na esquerda, né, eu vejo com muita crítica essa postura,
O meu conselho de saúde, quando eu fui prefeita de Salvador, era composto pela sociedade civil e pelo secretário e outras secretarias que tinham relação com a política de saúde, e era livre o exercício da presidência. Era escolhida, o presidente era escolhido pelos próprios membros do conselho. A hoje vereadora Aladilce foi presidente do conselho por muito tempo na minha gestão, porque exatamente ela era qualificada para isso e era representante da Câmara. Aliás, à época ela não era, ela passou a ser agora, ela não era, ela era presidente do sindicato, ela representava os trabalhadores da saúde e era presidente do conselho. Isso foi modificado no passado, né? Logo após a minha saída da prefeitura, o prefeito que veio seguinte acabou com isso, o presidente só podia ser secretário de saúde, e depois, novamente, foi modificado, ainda bem, hoje, inclusive, é o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, que é o presidente do Sindicato de Saúde. Então, eu acho que tudo isso denota a capacidade de incorporação dos segmentos, do ouvir a sociedade que tem cada gestor. Então, o governo da Bahia faz bem em permitir essa articulação com a sociedade civil e esse exercício da presidência pela sociedade civil. Quero dizer que eu imagino que só um empecilho de força maior impediu a presença aqui do nosso deputado Afonso Florencio. Afonso é presidente da Frente Parlamentar das Organizações Sociais e ele geralmente acompanha esse debate a respeito de conselhos e de presença das organizações sociais nos governos. Foi bom você trazer esse detalhe, Lídice, da participação do Afonso. Realmente a assessoria dele comunicou que não foi possível a participação, mas que ele está aberto, e se a gente daí pensar numa outra live especial só para essa discussão, que ele é só acertar a agenda, que ele está à disposição e a gente pode dar continuidade a esse debate. Só fazendo já um resumo aqui, que a gente tem outras perguntas, e eu sei também que a assessoria da Lídice já deixou que ela já tem um outro compromisso a partir daqui a pouco, né? Então, o Fórum Distrital de Brasília está presente, parabenizando o trio de L's, né? Lídice, Lúcia Mascarenhas e Lúcia Secote, pela árdua defesa do controle social. Novamente, a Bananal, né, fala sobre a questão da composição dos conselhos. Passando rapidamente aqui, nós temos Fátima Dragoni, Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios tem vaga no Conselho Estadual do Mato Grosso, então, conosco, Ilhabela conosco, Chico Góes, grande trabalhador lá também em prol, né, da defesa dos direitos da pessoa idosa, e a Fátima diz que eles estão lançando um projeto Servidor Amigo dos Idosos, né, para destinar mensalmente o imposto de renda para o Fundo Estadual do Mato Grosso. Parabenizando mais uma vez, Lídice, pelo PL, diversas pessoas parabenizando você pelo PL 4249 de 2020, né, evita que governos fascistas e antidemocráticos venham interferir nas aspirações do povo brasileiro. Marta Lopes, falando da importância que você trouxe da economia, né, pensar sobre a economia da longevidade. Então, parabenizando você pelo seu mandato, quando você foi prefeita, né, também tem pessoas aqui te parabenizando. Ela me ajudou muito, Marta nos ajudou muito na política de idoso da Prefeitura Municipal. Que bacana, que bacana. Então, é uma grande e competente profissional. Que bacana. Parabéns, Marta, também pelo seu trabalho. Fala aqui que, assim, no seu primeiro mandato, você implantou várias políticas públicas em prol da população idosa, dentre elas o Conselho Municipal do Idoso, né, de Salvador.
Antônio Carlos, né, Carlinhos, do Rio de Janeiro. Quero saudar as companheiras de luta, uma saudação especial à nossa querida deputada Lídice da Mata, por sua luta feita com firmeza e seriedade, né? Os idosos desse país agradecem seu carinho, respeito e apoio na luta por nossa dignidade. Né? Gabriela Falcone, Conselho Municipal de Petrópolis presente, né, com a Gabriela Falcone, Ana Lúcia Silva, parabéns, deputada Lídice, pela iniciativa da apresentação do projeto, né? A Cirmesp também presente, parabenizo os projetos, a pauta e as informações informadas por Lúcia Mascarenhas, parabenizando o Conselho Estadual da Bahia pelo desempenho, pelo desenvolvimento. Eronides Almeida também parabenizando. E a gente né, tem muitas felicitações pela apresentação do PL 4249 e também o reforço que é dado ao PDL, né, 454, em defesa do controle social. E precisamos também, fala aqui da questão da pandemia, né? Precisamos mobilizar os deputados dos domicílios eleitorais para solicitar aos líderes, né, a votação, né? Então, isso também tem os comentários Resumindo, né, aqui a gente já está próximo do seu horário, né, Lídice? Então, a gente tem mais alguns minutos com você, e isso é muito bom. Você trouxe aí a questão da autonomia, né, advinda da implantação dos fundos municipais, estaduais e do nacional. E um dos questionamentos que também chegou aqui para mim com relação ao como será feito o controle dos 160 milhões que saíram para o auxílio emergencial, as ILPIs, né? Como a Cidoso atuará nesse controle, tendo em vista que o atual CNDI tem um pseudo-controle social? Para mim? Para você, Lídice. Eu vou, ao mesmo tempo que respondo, vou realmente me despedir, porque eu tenho uma entrevista na Rádio Câmara agora, na TV Câmara, aliás. Veja bem, essa questão do nosso controle, ela é uma coisa, digamos, dúbia, polêmica, porque, em tese, a comissão não está funcionando enquanto comissão, não é? Ela está com suas ações suspensas. O que nós temos feito, temos mantido, é uma relação informal entre membros da comissão. Nós temos um grupo de WhatsApp que é informado sobre as matérias que tem na casa que dizem respeito ao idoso, etc. Mas é claro que nós temos interesse, como deputados, independente da comissão do idoso, mas, digamos assim, potencializados pela presença da comissão de idoso, de investigar ou de acompanhar a aplicação desses recursos. Eu acho indispensável e que a gente possa acompanhar. O secretário disse que vai ter um edital publicado com as regras, e nós vamos acompanhar. Eu acho que é uma obrigação dos membros da comissão acompanharem mais de perto isso. Mas creio que também vocês todos que nos assistem, que são membros de conselhos estaduais, devem ver a regulamentação, ver o que é que concordam, o que não concordam, enviar para a gente, para que a gente possa interferir, debater, possa exigir mudanças e assim por diante. Para mim, essa é uma questão central. Nós precisamos saber se esse dinheiro vai chegar onde tem que chegar, ou vai chegar em pessoas que já são anteriormente escolhidas, entidades que já são anteriormente definidas que irão receber, em detrimento de outras que mais necessitem. Tá ótimo, Lídice. Antes de você sair, o padre José Carlos, ex-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa da Bahia, atual vice, né, representando a CNBB, ele fala
da importância e um encaminhamento de fazer que todos os conselhos municipais e estaduais possam se reunir e deliberar sobre propostas encaminhadas a Cidoso sobre a nova composição do CNDI. Então, ele faz uma provocação. Esse é dele e do Bananal, do Persson Silva. Pois não, Lídia? Peço só que façam isso na próxima semana, quer dizer, nessa semana que entra, desse fim de semana até a outra, para poder a gente não atrasar também a pressão da tramitação. Se a gente ficar mudando muito tempo, demora de apresentar, né, a tramitação dele. Mas estou à disposição, padre Zé Carlos, para mim será uma honra, uma satisfação mesmo receber uma contribuição dos senhores e senhoras. Obrigada. Carla Keller também presente, Lídice, manda um grande abraço, te parabeniza pelo debate da Associação das Senhoras de Caridade, né, da Bahia, de Caetité, é isso? Caetité. Como que é? Caetité. Ah, tá, porque aqui está sem acento. E outras sugestões que estão aparecendo, mas antes da Lídice sair, um questionamento que está sendo feito aqui para mim pelo WhatsApp, se a comissão, como a comissão está sem atuação, Lídice, e o seu PL foi protocolado agora, como vai se dar a tramitação? Vai haver um relator, como você foi do PDL, ou vai direto... Direto no plenário. Direto para o plenário. As comissões, eventualmente, elas são chamadas, assim, membros daquela comissão, por conhecerem mais a matéria, são chamadas para serem relatores. Mas ela acaba a tramitação das comissões e ela vai direto para o plenário. Geralmente tem também, eventualmente, gente da CCJ. Mas o que o presidente faz é, olhando a matéria, ver entre deputados ou deputadas que ele imagina que tenham conhecimento a respeito do assunto. Tá, obrigada. Então, antes não dá para articular, por exemplo, pegar um membro da comissão e pedir para que ela peça ao seu líder a relatoria daquela matéria. Eu não posso relatar um projeto que é meu, mas outro pode. Tá certo. Obrigada pelo esclarecimento. Lúcia Mascarenhas, uma questão para você. Qual é a proposta para fortalecer os conselhos municipais da Bahia? E assim, você respondendo, a gente finaliza, depois já passa só para as considerações finais, em virtude do horário da Lídice. Nós começamos a fazer esse trabalho. Como eu disse no início, foi criado mais 5 comissões no regimento, e daí essa comissão já está fazendo as propostas para o início do trabalho. Nós já estamos mandando os cadastros, já estamos dialogando com os presidentes de conselho municipal, tem alguns que eu já dialogo muito sempre, né? E temos tido essas conversas, estamos descobrindo ainda os que não têm ou que têm e não está funcionando, estão inativos. Por que estão inativos? Tenho procurado conversar com o presidente de Câmara dos municípios, com as pessoas que eu possa sensibilizar para que faça convênio. Agora, é importante que a gente não fique só preso ao conselho, né? Ao conselho estadual, porque assim, a pressão precisa ser da sociedade civil, né? Ela tem que entender, ela tem que ter essa clareza da força que ela tem. É ela que tem que cobrar os poderes públicos para que tenha o conselho em sua cidade. Então, esse papel é muito da sociedade civil. Mas o Conselho Estadual está fazendo o seu trabalho, sim. A luta é grande, o trabalho é árduo, não é fácil, mas nós vamos conseguir, sim, mudar essa realidade no estado da Bahia, porque temos vontade, compromisso e estamos trabalhando para isso. Né? Obrigada. Lídice, é isso aí. Eu vou passar para você se despedir, mas a gente continua no ar para que a gente vai fazer os encaminhamentos finais e depois eu me comprometo, né, de passar, encaminhar a sua assessoria, porque eu sei do seu horário. Vou só dar esse break para você fazer as suas considerações, se despedir, e a gente continua mais alguns minutos para a Carol trazer para nós os encaminhamentos.
Eu quero pedir desculpas a vocês, porque vou ter que sair, mas é que essa agenda remota ela é muito mais junta uma da outra do que no tempo, digamos, da normalidade presencial. E eu terei que participar agora de uma entrevista na Câmara e agradecer a Lúcia Mascarenhas as informações, a forma como tem coordenado as ações do Conselho da Bahia, dizer que quero intensificar a nossa parceria, inclusive, para a gente acompanhar a aplicação desse dinheiro aqui na Bahia, para onde ele vai, a gente fazer essa ação de pressão lá em cima. Agradecer a Lúcia Secote, que é uma grande parceira da Cidoso, foi enquanto fui presidente. Eu agora, Lúcia, estou ao invés de você. O meu mandato permaneceu nesse ano, só que sem ação. Eu não posso fazer nenhum documento para mandar para a presidência da República, cobrando nada como presidente da comissão, porque a comissão está sem ação, mas posso individualmente. Então, na área que você precisar da nossa ação individual, eu estou à disposição do movimento de defesa da pessoa idosa, dos conselheiros da pessoa idosa, do idoso na Bahia e no Brasil inteiro. Nossa luta continua. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada a você, Lídice. A gente vai fazer os encaminhamentos finais e depois eu passo a sua assessoria. Fica à vontade, que eu sei que você tem compromisso, obrigada. Só para a gente encerrar. Muito obrigada pela sua participação e luta. Obrigada a você. Obrigada. Licença, viu? Pois não. Licença e desculpem. Pois não, fica à vontade. Então, continuamos aqui com a Lúcia Mascarenhas, só para a gente finalizar a nossa live. A Carol, ela geralmente entra no final para fazer os encaminhamentos, né? Mas essa live foi um pouco diferente porque os encaminhamentos já foram se dando. Vou só convidar a Carol para ela fazer esse arremate aí do que ela acompanhou dos encaminhamentos, né? Agradecendo a Lúcia Mascarenhas, né, como Conselho Estadual da Bahia, que cedeu para a gente, né, convidou, aliás, né, duas pessoas para nos auxiliar, que é o Mário, né, o Mário Almeida e o Altamiro Neto, que está conosco. Eles estão nos bastidores, não estão aqui na sala virtual, mas estão acompanhando no Facebook e dando toda a infraestrutura técnica lá para que a live aconteça lá da Bahia. Então, muito obrigada. Então, Carol, né, com você, aí só para você fazer o arremate, porque os encaminhamentos a gente já foi fazendo durante a live, então hoje nós teremos um fechamento diferente. Mas tem algum encaminhamento que você destacaria, Carol, para a gente fazer? Daí eu depois passo a palavra à Lúcia Mascarenhas. Ok. Só concluindo, então, né? Essa live abordou sobre a questão da existência do PDL 454, de autoria do deputado Chico D'Angelo, e objetiva justamente a sustação do decreto 9893, né? Como abordado, o projeto do decreto legislativo PDL 454 de 2019 já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, pela Cidoso, e teve um relatório bem favorável à sua aprovação. E agora ele só precisa ser pautado, né, em regime de urgência para ser votado no plenário da Câmara. Dessa live conseguimos extrair os encaminhamentos. Tivemos 2 encaminhamentos aqui anotados. O primeiro é que os deputados federais possam fazer pronunciamentos favoráveis ao PDL 454 de 2019 para a colocação do mesmo em votação em regime de urgência, né? Colocação na pauta. E um outro encaminhamento diz respeito ao projeto de lei 4249, da deputada Lídice, né, que trata da redefinição da composição do Conselho Nacional, colocando na lei, né? Então, seria uma proposta que todos os conselhos municipais e estaduais possam se reunir e deliberar sobre eventuais propostas a serem encaminhadas a Cidoso sobre a nova composição do CNDI. Se você tiver mais algum, por gentileza. Não, eu acho que está perfeito, porque, na verdade, muitos encaminhamentos da live de hoje já são encaminhamentos que estão vindo desde da primeira live do programa, que foi com o Amazonas e do Rio de Janeiro, né? A gente tem encaminhado nessa restituição, né? Na busca de restituição dos direitos da pessoa idosa
no Brasil. Então, acho que está perfeito. Carol, muito obrigada. Para quem não sabe, a Carol é presidente do Conselho Municipal de Bauru, e o Conselho Municipal de Bauru, essa região, juntamente com a rede, tem apoiado, né, tem dado todo o apoio, todas as condições para que as lives estaduais aconteçam. Então, eu sou muito grata, porque, como a Lídice falou, né, ela não pode assinar documento nenhum, e eu, igualmente, como destituída, né, não tenho infraestrutura nenhuma para poder realizar, se não fosse esse trabalho em parceria, né? E eu, com muita honra, represento aqui a rede de conselhos do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Mas, antes de finalizar, quero passar para você, Lúcia Mascarenhas, dizendo, primeiro, nosso muito obrigado, né, a todo o colegiado do Conselho Estadual da Bahia, que acolheu, né, pautou e deliberou favorável ao PDL, ao apoio, né, à restituição de direitos das pessoas idosas. Isso inclui o PDL, agora, né, o tão recém-nascido, né, PL 4249, que a Lídice protocolou. E nós nos colocamos à disposição, né, eu pessoalmente, com o meu trabalho né, em prol da defesa das pessoas idosas, mas também como representante da rede, de ajudar a Bahia, né, no que for possível, dentro do que nós conhecemos, e deixar esse canal aberto para que a gente possa ter sempre, né, uma troca de experiência, né, uma troca de informação, para que possa realmente a gente efetivar, né, a municipalização dos direitos das pessoas idosas aí na Bahia, por meio do controle social dos conselhos municipais da pessoa idosa. Então, passo para você, para as suas considerações finais, mais alguma coisa que você queira acrescentar, alguma coisa que você lembrou, que você entenda ser importante, mas muito obrigada por toda essa acolhida que o Conselho Estadual da Bahia nos deu. Eu que agradeço, Lúcia, Xará, né? Eu que agradeço essa oportunidade, o Conselho não podia ser diferente, né? Em não apoiar a PL, ao PDL 454/2019, né? Que do decreto que foi sustado, né? Que é absurdamente sustado, né? O 9893, de 27/6/2019, e não podia ser diferente a essa situação. Estamos aí na luta, trabalhando para que a situação realmente venha a melhorar, a mudar. Também nos colocamos à disposição, essa relação vai ficar cada vez mais forte com a restituição dos direitos, né? O Conselho retornando para o seu devido lugar. E é isso que nós torcemos que isso aconteça, e com o apoio da deputada Lídice, do deputado Chico D'Angelo, essas pessoas que são comprometidas com a causa, temos certeza que vão chegar ao destino de direito, né? De direito. Então, meu muito obrigado, só tenho que agradecer, muito feliz de participar dessa live, com a experiência da deputada Lídice, com a sua experiência, e aprendermos juntos. Obrigada, Carol. Obrigada, Lúcia. Só deixar registrado aqui que a gente tem alguns outros conselhos que também estão presentes com a gente, do Vale, né, do Paraíba, Lorena, Aparecida, né? Então, diversos conselhos municipais, conselhos estaduais, e isso é bom porque a gente vai aprofundando nesse conhecimento, e não é só a defesa, né, pedindo apoio ao PDL, a defesa do CNDI, mas muito pelo contrário, a defesa e o protagonismo que os conselhos de direitos, né, têm por direito garantido na lei, né, na Constituição, e assim a gente vai fortalecendo esse direito que nos é assegurado. Então, gostaria de agradecer também dizendo que a semana que vem nós temos também, já contamos com o apoio, além do Amazonas, né, do Rio de Janeiro, da Bahia, nós também temos o apoio de São Paulo. Então, a próxima live será com o Conselho Estadual de São Paulo, só que o Conselho, para São Paulo, nosso horário não vai ser às 11 horas, e sim às 15 horas. Então, o programa de lives continua semana que vem, depois do almoço, às 15 horas,
com o Conselho Estadual de São Paulo, que também, como os conselhos, né, do Amazonas, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Pará, de Roraima, do Maranhão, né, também já estão conosco, deliberando, né, no seus colegiado favorável à defesa do CNDI destituído, a defesa do PDL 454, o apoio a esse PDL, e agora a gente acrescenta também o PL da Lídice, né, 4249, que pôde estar conosco até, né, há poucos minutos atrás, para trazer toda a realidade, toda a experiência dela como parlamentar e como cidadã na defesa dos direitos da pessoa idosa. Lúcia Mascarenhas, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Carol, né, por estar conosco, Altamiro, né, Mário, que estão nos bastidores, e outras tantas pessoas que estão nos bastidores, nos apoiando, rezando, e a gente pedindo que a gente consiga retomar o controle social no nosso país. Muito obrigada, e a gente finaliza aqui convidando mais uma vez para estar conosco na live do Estado de São Paulo, com o Conselho Estadual de São Paulo, na próxima semana. Muito obrigada a todos. Um bom dia e bom fim de semana. Boa muqueca para todos. Obrigada. Obrigada. Tchau. Só um pouquinho, Lúcia, que a Carol vai encerrar. Aí a gente... Encerrou, Carol? Se a gente sai abruptamente, fica um buraco na